Boa tarde, sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco, muitas semanas depois do nosso último programa por fatores vários e vicissitudes várias. Hoje estamos em direto do espaço mais histórico do Rádio Clube de Angra, exatamente também para, fruto desta parceria entre a Voz da Terceira e a Azor Mais Produções, assinalarmos os 74 anos de vida que no passado dia 3 de Abril celebrou esta histórica estação emissora do arquipélago dos Açores. Connosco e como sempre em De Tudo Um Pouco, Graça Silveira, Luís Leal e Marcos Couto, aos três muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Estamos também hoje aqui reunidos para falar de três temas que nos últimos dias muito deram que falar. Um deles acaba de ser resolvido em termos de debate e de votação. Estamos a falar do plano e do orçamento da região para 2021. Foi esta tarde de sexta-feira exatamente fechada a discussão e a votação destes documentos de orientação financeira da região até ao final deste ano. Vamos falar também do anúncio que foi feito nas últimas semanas e inclusive no debate do plano e orçamento sobre a abertura do serviço de radioterapia no Hospital Santo Espírito da Terceira, no próximo dia 6 de setembro, e falaremos ainda de um outro projeto que, à conta precisamente do plano e orçamento da região, esteve também muito em voga nos últimos dias, o projeto Terceira Tech Island, que no centro da Praia da Vitória tem captado e fixado empresas tecnológicas vindas um pouco de várias latitudes, para a partir daqui exportarem tecnologia para também muitas outras latitudes do mundo. Começo pelo Luís Leal. Luís, boa tarde mais uma vez. De plano e orçamento está aprovado, faltava, digamos assim, este documento fundamental para, de uma vez por todas, viabilizarmos esta solução governativa que foi encontrada em outubro, já depois da aprovação do programa do Governo. Agora o plano e orçamento é o maior de sempre na voz, enfim, também deste Governo, já o era anteriormente pela voz de Sérgio Ávila, agora volta a ser o maior plano e orçamento de sempre, mas é um plano para 6 meses, aparentemente com muitas dívidas para pagar e com muitos projetos que vinham do anterior Governo ou dos anteriores governos socialistas para dar continuidade. Muito boa tarde, Pedro, muito obrigado. Muito boa tarde, quer à Graça, quer ao Marcos, a todos aqueles que nos ouvem. Bom, de facto, o orçamento é o instrumento que permite a toda a região, designadamente do ponto de vista governativo, que execute aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. Há aqui, é um programa extenso, além do orçamento também se discutiu o plano de investimento e as orientações a médio prazo para a região. Há aqui algumas premissas que eu gostaria de contribuir, porque no fundo acho que é preciso ter em conta que nem aquilo que se fez está tudo mal, nem aquilo que foi proposto por este governo significa que está mal, até porque muitas das medidas são a continuidade daquilo que já havia sido feito. Mas é preciso perceber que houve aqui alguns erros de arranque. Por exemplo, foi a primeira vez na história da autonomia que esqueceram-se, talvez, de entregar o plano de investimento a consulta, dando proposta aos conselhos de ilha e aos parceiros sociais, mas pronto, facilmente depois vieram dizer que foi um mero lapso, não é? E é preciso também ter em conta aquilo que foi feito no passado, fruto da boa gestão que foi feita nesta matéria, designadamente 77 milhões e ainda a devolução à região de 73 milhões que significavam que vêm dos aumentos de capital da SATA. Isto quer dizer que no total de 2020 para 2021 transitam 150 milhões disponíveis para investimento. Isto é bom e reflete o bom trabalho que foi feito pelo anterior governo e significa que este governo não tem uma dívida para gerir, tem no fundo um excedente que vem do ano passado. E portanto, também me parece que em algumas rubricas houve aqui uma efetiva necessidade de suportar, de consolidar o suporte parlamentar, e é preciso também olhar para aquilo que foi aquilo que é previsto para a saúde, designadamente os 245 milhões, desses 245 milhões, 110 milhões para efeitos do Covid e 75 milhões para financiamento do Serviço Regional de Saúde. Ora, esses 75 milhões do Serviço Regional de Saúde, aí eu discordo da forma como foi feita para 2021. Designadamente o seguinte: foram 75 milhões que vão ser disponibilizados para efeitos de endividamento. Ao contrário daquilo que veio do anterior orçamento, devia ter sido usado para o tal pagamento a fornecedores e não o endividamento. Outra questão é uma questão legal, que é os anteriores governos tentaram o endividamento para pagamento a fornecedores, mas há uma norma do Orçamento de Estado que não o permite. Aliás,
Permite limitando. Não é linear, porque Diz até o limite de 75 milhões para as regiões autónomas. Mas há outra questão aqui. O que é que qualificas como serviços públicos? É que os hospitais da região são entidades públicas empresariais regionais. E, portanto, poderá haver aqui alguma coisa que me está a escapar, mas é estranho como é que não foi permitido no passado e agora será permitido, portanto, vamos ver. No que diz respeito ainda à saúde, há portanto que olhar para isto. Acho que os 75 milhões não devia ser dívida, devia ter sido injetado no fundo daquilo que veio a mais e não contrair 75 milhões para aumentar a dívida. No que diz respeito ao apoio das empresas, foram anunciados durante o ano inteiro cerca de 60 milhões, 60,5 milhões, 50 milhões das medidas do apoiar PT1 e apoiar PT2, 8 milhões para o programa de apoio aos custos operacionais 2020 e 2,5 milhões do programa Adaptar Covid. No entanto, e a acrescentar a isso, dos 60,5 milhões, há que comparticipar aquilo que é o orçamento da região em matéria de apoio às empresas para os projetos de investimento. No entanto, olhamos para aquilo que é a ação do plano, que é 3.1.1, e estamos a falar de uma dotação de 30,8 milhões. Ora, estamos em transição de quadros comunitários também, e o próximo nem está ainda fechado. A questão não é a transição dos quadros comunitários, a questão é o atual que está em vigor, que é preciso com participação do orçamento da região para todos aqueles empresários que fazem investimento no âmbito dos projetos. Além daquilo que foi anunciado, as medidas do APR-PT, que já destaquei no valor de 60,5 milhões, que era suposto ser para este ano. No entanto, o plano prevê uma dotação de 38,5 milhões. Portanto, das duas uma, ou as medidas que foram anunciadas não tiveram adesão por parte das empresas, ou então faltará alguns milhões para pagar os compromissos assumidos, porque as empresas ainda vão receber aquilo que foi anunciado durante este ano. No que diz respeito à SATA, bom, foi anunciado um apoio financeiro à SATA de 92 milhões. Em 2020 foi de 120 milhões. Não há aqui um reforço. O ano passado houve mais do que este ano. No que diz respeito àquilo que para mim um dos pilares foi tanto vangloriado pelo atual governo, a diminuição da despesa dos custos na administração pública regional e do governo. Este é o maior governo de que me lembro. Há uma despesa enorme com gabinetes, com criação de novos departamentos governamentais, e anunciaram com papel e circunstância, percebendo que estavam a aumentar os jobs for the boys, a diminuição das FIAs intermédias. Quer dizer, são as FIAs intermédias que é que executam as políticas, que têm o know-how, que têm continuidade e são funcionários públicos. No fundo. E portanto, eu acho que isto é um erro. Também havia as FIAs intermédias que eram chefes de si próprio. Eu acredito, mas a questão aqui é descredibilizar a administração pública em prol daquilo que é designação, nomeação, jobs for the boys. É mesmo assim. Cargos políticos remunerados. Em síntese, e para terminar esta primeira ronda, Luís, então não é um bom plano e orçamento para a Só região. para terminar, o chamado choque fiscal. Olha, eu tenho uma opinião muito sincera e própria sobre esta matéria. É óbvio que eu sou a favor de baixar os impostos. Para quê? Para que haja uma maior disponibilidade para as empresas, para as famílias, e para que haja aí, de certa forma, um incentivo para que a economia possa certo que os efeitos dinamizar. São apenas em sede de IVA e IRC, a partir do ano que vem é que são em sede de IRS. Mas isto foi de facto uma mudança de paradigma que este atual governo quis fazer. Agora, eu só espero que isto não coloque em questão aquilo que vai das ser... exigências do Iniciativa Liberal. Eu só espero que isto não tenha problemas no futuro, porque o que eu vejo é o aumentar da dívida feita para resolver problemas do presente. E nós provavelmente vamos perder receita nos próximos anos, cá estaremos para ver. Temos que dar o benefício da dúvida. Se baixas os impostos é normal que percas receitas. Não, logo, mas a questão aqui é que o choque fiscal da diminuição dos impostos quer dizer que vai haver maior dinamização do ponto de vista económico. Cá estaremos para ver, mas parece-me que... do ponto de vista da teoria política, da teoria económica, da teoria que neste momento está em cima da mesa. Veremos, e isto deixa-me algumas dúvidas, e parece-me de facto que é um orçamento feito para agradar aquilo que são os atuais. Não é, sintetizando, não é o melhor orçamento que se podia esperar. Eu acho que este orçamento deveria ter recebido ainda mais contributos de todo e devia perceber, é verdade que nós vivemos uma crise e que se vai refletir no indevidamente. E este foi o argumento, sobretudo, que eu ouvi de parte da Iniciativa Liberal e do partido maior da oposição. Mas nós não podemos colocar em questão aquilo que é a estabilidade das finanças públicas regionais. E parece-me que vai haver menor receita
E isto quer dizer que vai haver problemas para a frente deste orçamento, mas cá estaremos para ver. Muito bem, Graça Silveira, boa tarde. Este é ou não um bom orçamento para a região, enfim, para estes 6, 7 meses de governação que faltam deste ano de 2021? Muito boa tarde ao Pedro, ao Marcos, ao Luís e a quem nos segue lá em casa e agora também na internet ou no canal Mel. Olha, Pedro, eu acho que da forma como decorreu a discussão deste plano de orçamento, aquilo que faltou efetivamente saber era como é que era o plano de orçamento. Ficou muito difícil de fazer uma avaliação real do plano de orçamento. E porquê? Porque o tom foi basicamente de ajuste de contas, ou seja, o atual governo a escudar-se a responder dizendo sistematicamente que tinha recebido uma péssima herança, e é verdade que recebeu, de dívidas, de desemprego, a educação num estado lastimável, a saúde pelas ruas da amargura, tudo isso é verdade. Mas a verdade também é que este governo, quando se propôs a governar a região, sabia exatamente aquilo que ia encontrar. Aliás, essa avaliação foi feita nas urnas. Este governo consegue, com esta coligação, ter maioria para conseguir governar a região, exatamente porque os açorianos disseram nas urnas, efetivamente, os socialistas já fizeram mal que chegue. Mas isto não é suficiente numa discussão de um plano de orçamento, ainda para mais, porque a determinada altura Vasco Cordeiro diz, e bem, olha, peço desculpa, mas as heranças são assim mesmo, não dá para escolher nas heranças o que é bom e deixar de fora o que é mau. As heranças ou se aceitam ou se recusam, e quando se aceitam, aceitam-se com o que é bom e o que é mau. E nisto, os socialistas passaram o plano de orçamento num exercício de autoelogio a explicar o maravilhoso legado, as coisas boas que tinham deixado. Mas, quando se começou a fazer uma discussão mais em pormenor, mais sectorial, em relação às diferentes ações, e isto foi transversal às várias tutelas, sempre que se colocava a questão, mas então, porque é que houve uma desorçamentação nesta ação? Porque vão investir aonde? O que é que vai acontecer? A resposta era sistematicamente a mesma, do tipo, este governo fará muito mais e muito melhor com muito menos. Seja lá o que isto for, ou do tipo, prometemos menos, mas vamos fazer mais. E isto sempre dizendo que não importava, não era orçamentar muito. Podíamos ter orçamentos mais pequeninos para depois ter melhores taxas de execução. E que era isto que eles iam fazer, que não iam fazer como o PS, que tinham prometido milhões e que tinham dado tostões. Isto não quer dizer rigorosamente nada e é, no mínimo, pouco sério, porque são duas coisas que não são comparáveis. Ou seja, uma coisa é aquilo que se coloca no plano de orçamento e outra coisa é aquilo que se consegue executar. É verdade que os anteriores governos do PS tinham taxas de execução péssimas, mas também é igualmente verdade que este governo ainda nunca fez execução de nenhum plano, portanto nem sequer pode dizer os senhores fizeram mal, mas nós fazemos bem. E todos nós sabemos que não é por se inscrever verbas mais pequenas em determinadas ações que elas vão ter uma maior taxa de execução. Muitas vezes porque são ações que não são apelativas, que depois o setor não adere, ou porque são muito burocráticas, ou porque os projetos têm prazos alargados de submissão e não são cumpridos. Portanto, tudo isto contribui e tem a ver a forma como se governa. Para dar um exemplo muito claro do que não se percebeu e do que não se discutiu, neste exercício de comparação entre aquilo que foi orçamentado e as anteriores taxas de execução, por exemplo, que é um assunto que a mim me dá especial respeito e interesse, que é o transporte marítimo de mercadorias, fui ver as ações todas. E achei, no mínimo, estranho que tenha sido cabimentado para o transporte marítimo de passageiros para 2021, um ano em que estamos em pandemia, 12 milhões, quando em 2019 estávamos a bombar com o turismo ao rubro, com o transporte marítimo de passageiros ao rubro, com toda a gente a transportar viaturas que agora nem sequer é possível transportar, e a taxa de execução foi de 9 milhões. Era no mínimo de algum deputado do PS perguntar quem tutela, está bem, então vamos lá comparar o que está orçamentado, não vai haver está inscrito, transporte marítimo sazonal, está inscrito, para que é que vai haver menos movimento e os senhores estão a orçamentar mais 3 milhões, acham que vão executar? E porque é que isto está assim? E, portanto, foi difícil perceber durante todo este debate
o que é efetivamente este plano. Porque há muitas coisas que são de continuidade, não se percebeu porque é que este governo tinha decidido continuar com estas e não com outras, e o que era verdadeiramente novo neste plano de orçamento. E ficar sistematicamente a colocar a culpa no governo anterior parece-me pouco. Ao invés de apresentar soluções diferentes, inovadoras, que não aconteceu, fica aquela ideia de que o atual governo não é capaz de se afirmar com um projeto político próprio, com uma marca identitária. Transformista. Há efetivamente uma alteração, e aí não no plano, mas sim no orçamento, da questão do choque fiscal, que nem sequer chega a ser um choque fiscal, que eu devo dizer que foi lamentável, foi um exercício de incoerência que descredibiliza a política. Desde logo, entre PS e PSD, uma guerra para provar quem é que tinha, ao longo da história, feito a lei das finanças regionais, quem é que tinha baixado mais os impostos, quem é que tinha tomado a decisão aqui e acolá. Foi este o registro. E depois, quer dizer, PSD, que sempre defendeu um aumento do diferencial fiscal para os 30%. É verdade. E tinha no seu programa de governo, e portanto foi fácil aderir o Barata agora vem aos gritos dizer que isto foi uma imposição da iniciativa liberal, mas estava efetivamente no programa de governo do PSD e anunciado por várias vezes por José Manuel Bolieiro. Mas há um ano atrás, durante a pandemia, enquanto deputado independente, eu propus exatamente isto, até menos ambicioso. Deixava os 2 escalões mais elevados de fora, só com 20% de diferencial fiscal, até o primeiro, o segundo e o terceiro com 30%, e tu lembras-te bem, e o quarto e o quinto, que é no fundo a classe média, com 25% de diferencial fiscal. Caiu o Carme e a Trindade. Sérgio Ávila, porque isto era impossível e porque não podia ser e porque eram os ricos que iam ser beneficiados, etc, 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 etc. PPM diz, bom, com esta explicação do Sr. Vice-Presidente, eu não posso acompanhar esta iniciativa, voto contra. CDS vota contra. E agora, durante todo este debate da reforma fiscal, a dizer ao PS, a culpa é dos senhores, se os açorianos não têm o dinheiro na sua mão, o dinheiro do resultado do seu trabalho, que tem que dar para os impostos, que é para enriquecer o governo, foi por culpa dos senhores. Não, porque o PPM e o CDS votaram ao lado do PS. O que é que mudou entretanto? Mas disseram, mas o mais grave, ainda podiam ter ficado calados, mas não, a acusar o PS disso. Mais grave que isso tudo é o próprio PS que na altura, pela voz do Sérgio Ávila, faz toda esta crítica e agora, para não ficar atrás na corrida, apresenta uma proposta de alteração, porque a proposta da coligação é 30% para todos os escalões do IRS. Agora, o PS faz uma proposta de alteração idêntica à que eu apresentei. A única diferença é que no quinto escalão eu tinha só 25% e o PS põe 30%, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto escalão 30% e os 2 últimos 20%. Quer dizer, tudo aquilo que achou mal há menos de um ano atrás, agora só por uma questão política para não ficar atrás da coligação, vai fazer uma proposta. E, portanto, como é que os açorianos hão de perceber o que é efetivamente uma prioridade de quem nos governa aos açorianos? Porque é muito fácil dizer, meus senhores, eu não estou preocupado, não é com o meu partido, não estou preocupado com isto nem com aquilo, eu estou preocupado com o bem-estar dos açorianos. Então, se estavam preocupados com o bem-estar dos açorianos, o que é que mudou no espaço de um ano? Há um ano atrás não estavam preocupados com o bem-estar dos açorianos, ou as guerrazinhas políticas e os desentendimentos falaram mais alto. É isto no fundo que passa. Muito obrigado, Marcos Couto, boa tarde. Este parece ser um orçamento de facto dos partidos que suportam este governo, seja em coligação governativa, seja através de acordos de incidência parlamentar, porque pegando um pouco naquilo que disse a Graça, de facto que de uma semana de debate puro e duro e dos preparativos das semanas anteriores em audições nas comissões parlamentares dos secretários, dos próprios conselhos de ilha e parceiros sociais a pronunciarem sobre este plano, o que nós retiramos daqui é que há tarifas a 60 euros, PSD, há um aumento do complemento de pensão, Chega, há um choque fiscal da iniciativa liberal, há creches gratuitas CDS e há um barco do outro mundo do PPM. De resto ficamos a saber praticamente o mesmo.
Ou vês outras virtudes? Não vejo basicamente isso. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite e a presença de todos. E começo por dizer que acompanhei este debate provavelmente de uma forma diferente daquilo que os meus colegas de painel. Filo naquilo que julgo ser a maior parte do povo açoriano através das sínteses informativas, pelo que tenho uma visão muito mais distante do próprio orçamento do que os meus colegas. Mas tenho a visão, provavelmente, que é a visão que as pessoas, de um modo geral, e que fizeram um acompanhamento do orçamento que eu fiz, terão. E que vai um pouco ao encontro daquilo que foi a opinião do Luís, foi confuso e que dizia a graça, em que o PSD, sem querer admitir que existia, afinal não existia um buraco tão grande como se poderia imaginar, e o PS, sem querer admitir que este poderia ser um orçamento igual ao que eles apresentariam, porque representa uma continuidade. E este orçamento é um pouco isso tudo. É efetivamente um orçamento de continuidade que deixa, porque apanha a meio da execução, que o apanha a meio da execução, e que deixa pouca margem de manobra política, digamos assim, para os dois principais partidos, ou o partido e a coligação e a oposição, de o discutir. Porque o PS não podia criticar grandemente, na realidade é um orçamento de continuidade, e o PSD também não podia fazer aqui grandes críticas ou grande valorização do trabalho anterior. Portanto, eu julgo que ficam, do ponto de vista sectorial, exatamente essas ideias, que há o choque fiscal, há as passagens a 60 euros, ao barco, o famoso barco do outro mundo, que eu tive o cuidado de ver e que não tenho... Já viste o barco? Já. E que tive do cuidado... outro mundo? Sim. E é giro. Não, eu tenho imensa curiosidade de ver o comportamento daquele tipo de barco no nosso mar. Mas não é uma lenda. Não, uma lenda é o que é alugado. Isso é Eu quero uma lenda aqui para ficar definitivamente. Não, uma lenda é outra história muito mal contada, porque se compra um barco novo que vai para o Corvo e a seguir aluga-se uma lena para ir para as Flores. Ainda para mais, os armadores não sabem que o barco foi alugado. O Barata disse bem, isso é como o caso que eu tenho com a Angelina Jolie. Sou eu é que sei, ela não sabe. Foi basicamente. Portanto, isto. Eu estou muito curioso de ver o comportamento do barco e da forma, o processo que levou à aquisição e à contratação daquele barco também é confuso e com questões que se levantam aqui do outro mundo, portanto. Do outro mundo também. Eu diria que todo o processo deste barco é do outro mundo. Marcos, portanto, se ele é do outro mundo, ele tem que navegar em um mar do outro mundo. Não é este nosso mar sempre a dar vardasca. Pô, essa é a curiosidade que eu tenho. O grande problema do Corvo nunca foi os barcos. Foi a própria ilha. Claro. Os marinheiros mais experientes muitas vezes entraram lá e saíram de lá a suar fininho e com condições de mar que às vezes ficavam lá 2 a 3 dias à espera. Pois, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas da operacionalidade e da operacionalidade do barco, das opiniões que recolhi também de técnicos, também vão ao encontro dessas dúvidas e das preocupações que se levantam, mas veremos se não será uma operação ela própria toda do outro mundo, tal como o barco. Quanto ao orçamento em si, acho que também não podia ter grandes novidades, porque representa essa tal continuidade, com dívidas, obviamente, de execução que tem que ser paga, era assim, poucos projetos novos para além destes que aqui estão, e depois efetivamente esta questão dos 140 milhões de saldo, que não são 140 milhões efetivamente, porque os 75 vão ser devolvidos à SATA através do novo programa de contrapartidas de obrigação de serviço público, que o dinheiro simplesmente deu a volta e será injetado de novo na companhia, para aquilo que se percebe. Portanto, diria que e daquilo que fui seguindo ao longo desta semana, não trouxe grandes dificuldades, não trouxe grandes novidades, e espera-se que efetivamente este governo no próximo orçamento tenha a possibilidade, isso sim, de mostrar uma ruptura de paradigma maior, apoiando mais a economia,
mais as empresas e alterando aqui um pouco que foi o processo de desenvolvimento feito até ao momento. Portanto, tirando essas medidas que são efetivamente as grandes medidas que transitam, julgo que não houve, do ponto de vista prático, grandes alterações deste orçamento apresentado pelo PSD do que seria eventualmente um orçamento apresentado pelo PS. Considerando que foste o mais contido e poupado na utilização do tempo que te estava reservado, introduzes já os outros dois temas que tínhamos Já em não agenda, temos mais radioterapia e TTI, porque obviamente estão relacionados com o plano de orçamento, e assim alargamos aqui o leque a uma questão que me parece fundamental olharmos, que é a questão da Ilha Terceira. O que é que este orçamento tem de efetivamente positivo para a Terceira, para além deste anúncio da radioterapia? Eu diria que não tem grandes questões em relação à Terceira. A radioterapia é um processo Mas que importa recordar que o Conselho de Ilha, depois de ter recusado uma primeira fase, emitiu um parecer numa segunda fase, onde acaba por mandar para a Assembleia, se não me falha, o parecer de 2019 ou de 2018. Portanto, o parecer tem sido sucessivamente o mesmo relativamente ao plano de orçamento desde há 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. É porque, efetivamente, tirando esta questão da radioterapia, não se vê alteração significativa em relação ao investimento na Terceira. A radioterapia é um processo antigo, que eu acompanhei muito de perto, que começou por ser uma promessa eleitoral do PS, depois desmentida e finalmente enterrada. Pensávamos nós, enterrada pelo PS, assim. sim, foi completamente. Dos factos. Não é. Aquilo que... Ninguém se esquece daquilo que Francisco César cá veio dizer há 6 ou 7 meses atrás. A famosa casuística. Exatamente, em que a casuística. Quem é que investiu num bunker 2 milhões? Sim, mas foi o mesmo governo. Sim, mas foi o mesmo governo que investiu. Não, mas foi o mesmo. E não havia especialista até há bem pouco. Sim, mas também não havia Badalagada. Não, mas também não havia. Não, mas qual é o sentido que faz na T, apesar da dotação de infraestruturas e equipamentos? Porque há uma coisa que tem que deixar bem claro aqui. É uma vitória para a Terceira e para todos os terceirenses. Temos um serviço de radioterapia operacional, que ainda não está, mas vai estar. Isto é claro como água para mim. Agora, se dizer que foi uma promessa, depois enterraram, não, houve investimento, foram mais 2 milhões no bunker, nos equipamentos, e só, penso que no ano passado, é que foi encontrado o especialista. Luís, não. Não, mas não são esses os factos. Deixa-me só, já agora, enquadrar, porque não são bem esses os factos. Esses são os factos que foram passados a público. Especialistas não existiam na região. E também não existiam em Ponta Delgada. Mas o Joaquim Chaves trouxe os seus é exatamente, é isso mesmo. Também era o Joaquim Chaves que vinha para aqui. Aquilo que não se percebe é porque é que o Joaquim Chaves, ou seja, o que é mais grave foi a Quadrantes, que é a empresa do Joaquim Chaves, é que veio dizer em outubro de 2020, nem sequer foi o governo, que o caso estava fechado e encerrado porque não havia casuística. E o que é que mudou entretanto? Claro, o que é que este governo está disponível para dar à Quadrantes que o outro não estava? Eu posso dizer... Não, este governo não está disposto a dar nada a Então o que é que aconteceu à Quadrantes? Ganhou casuística? Não, vamos tentar perceber. Além de já ter visto um barco do outro mundo, tem dados, enfim, dos bastidores que nós não temos. Tenho alguns dados. Tenho alguns dados salvaguardando as diferenças de altura para o Marcos Mendes, que já lembrou no último debate. Tenho alguns dados, efetivamente, e que são os seguintes. O grupo Joaquim Chaves... O grupo Joaquim Chaves nunca teve acesso real aos números da casuística na altura. E isso posso garantir e afirmar perentoriamente. Ficou muito surpreendido quando, nesta reabertura do processo, lhes foi apresentado um estudo liderado pela Câmara de Comércio em 2016, se não me engano, em que era o presidente na altura da Comissão, e que este foi um dos temas que nós debatemos e batemos fortemente para que fosse aberto o serviço de radioterapia aqui na Terceira. Nesse estudo, vocês também faziam um levantamento de tudo o que isso ia dinamizar na economia da ilha. Sim, na economia da ilha
a injeção direta e indireta financeira que representaria era de 3 milhões de euros anuais. Todas as pessoas deslocadas até das outras Exatamente, ilhas. que é muito significativo numa economia como a terceira. Portanto, o processo nasceu dessa forma, era efetivamente para ser criado, quero acreditar, que quando foi construído o hospital, o bunker de radioterapia tinha como objetivo a instalação desse serviço aqui, e sem se perceber porquê, há uma ordem de parar com o processo e se construir, duplicando uma infraestrutura que já existia na região, fazer uma nova em Ponta Delgada. E os açorianos... Em 2008 eu tenho coisas públicas e publicadas em 2008 a dizer assim: o tratamento por radioterapia passará a ser feito nos Açores dentro de 2 anos, e isto porque em 2010 vai abrir o Centro de Radioterapia de Ponta Delgada e em 2011 abrirá o Serviço de Radioterapia no novo Hospital da Terceira. Portanto, inicialmente, César, era para ser já assim. Bom, não é essa, nunca foi, aliás, porque o grupo Joaquim Chaves inicialmente até levantava questões da abertura de 2 pontos. Não, mas isso foi a partir de 2016. Não, mas já antes levantava. E depois a questão, o que se viu foi que a construção do bunker, aliás, tivemos depois 2 anos à espera da construção do novo bunker, em Ponta Delgada, e com os doentes a serem canalizados para o Covid. O que é que concretamente tens para nos dar? O que eu acho é que efetivamente o que levou à alteração desta decisão foi uma casuística que o grupo Joaquim Chaves não conhecia de todo. Mas quem faz o levantamento disso é o Centro de Oncologia, são dados públicos e publicados e que trabalha lindamente. É verdade, é verdade. Vais dizer que foi um estudo que a Câmara do Comércio fez há 4 anos atrás, que fez o levantamento da casuística. O que eu te posso dizer garantidamente é que este foi, bom, se está mal contado, vamos ter hipótese de futuramente perceber se está mal contado ou não. Mas é este o argumento, é isto que me foi transmitido. Finalmente a empresa percebeu que há doentes finalmente existe aqui efetivamente muito bem. Não, por acaso não é. Luís Leal. Vichy Soares. E efetivamente existe casuística para isso. Terceira Tech Island, Castro Cruzeiro, Zabo da Praia, Aerogar das O Marcelo deu ao pau portas. Era toda mentira. Como eu acabei de dizer ao Marco, esta não é. eu fico contente que haja ou melhor, deixa-me só esclarecer. Eu quando digo que esta não é mentira, o que eu quero é dizer com isto é que foi isto que me transmitiram, que teria sido a razão que teria levado esta decisão. Boas fontes, portanto. É uma boa notícia para os terceirenses a eventual abertura do serviço de radioterapia. Ponto. Agora, não é justo, como eu vi e li, haver aqui uma luta de mas nunca fizeram nada, vocês nunca fizeram. Não é verdade. Houve um investimento feito em infraestruturas, nunca disse, o Partido Socialista enquanto esteve no governo nunca disse que não, fê-lo, mas acho que há uma coisa aqui que tem que ser bastante sublinhada. O Francisco César veio à terceira dizer que o processo de radioterapia era um assunto encerrado e que não haveria radioterapia na terceira. Quem disse que era assunto encerrado foi a Quadrantes, que ainda é mais estranho. Sim, mas a Quadrantes tinha que o dizer por outras razões. O Francisco fala por si e há ter tido. A questão aqui é, houve um investimento enorme nos equipamentos e nas infraestruturas, mas não havia gente efetivamente especialista. Mas não havia em Ponta Delgada também. Mas não é correto. Não havia em Ponta Delgada. O grupo Joaquim Chaves, e como disse a Graça muito bem, quando vai montar a radioterapia aos Açores, traz consigo toda a equipe técnica e médica, porque não existia. Exatamente. Aliás, ainda hoje em dia, a única médica que existe, a única médica, a prova provada que não estávamos a única médica que existe com especialidade para este tratamento é no Hospital da Terceira, e foi dificílimo o contrato contratá-la para a Terceira. E isso foi o governo PS que não queria contratar. Ainda bem que foi contratada, ainda bem que há recursos humanos especializados e ainda bem que vai reabrir. Mas não é justo dizer que não houve investimento, porque se existe uma infraestrutura, ela está lá. Sim, e portanto, o que eu acho é que há um esforço conjunto do anterior e este agora que vem, que o faça e que faça bem em prol dos descendentes. No que diz respeito ao Terceira Tech Island, é algo que me diz
tem muito carinho, mas eu olho de uma forma muito Eu acho pragmática. que és o pai da criança, não é? Não, não sou. Ajudei como um conjunto de ama. pessoas ajudou. O pai era o Sérgio Ávila. Não, não. Ele foi contratado de dama Não para tomar conta. A ideia é de facto do Sérgio Ávila e eu contribuí com muito gosto, com muito orgulho, mas assim E como bem, tu. estava só a brincar. A questão que se coloca aqui Nessa é, coisa de do pai de ponto filho. de vista estratégico, no orçamento para a região, nos planos, não há uma única palavra, ao contrário dos 2 ou 3 últimos orçamentos, a designar terceira TK. O que é que isto quer dizer na prática? O simbolismo, a formalidade, a importância, se quisermos, que estavam previstas nos anteriores orçamentos, deixaram de estar neste. O que é que vai acontecer, na minha opinião? Perceberam que o projeto funciona, vamos lá ver se isto está a dar aqui, se vai dar nos outros lados. Mas aparentemente E é este governo sempre assumiu que este projeto era para manter. Este Desde projeto- logo, Tibério Diniz disse-nos aqui no Rádio Clube de Angra em tempos que já tinha falado com o secretário relativamente a esta matéria e que tinha percebido que pelo menos até ao final deste ano 2021 o projeto se manteria. E Duarte Freitas já Exatamente. por mais de que uma vez esclareceu, inclusivamente Eu estou a tentar fazer há a minha candidaturas leitura, abertas para novos cursos da Academia do eu Código. estou a tentar ser correto. Do ponto de vista formal, deixou de haver designação nas rúbricas, se quisermos, do orçamento e do plano. O que é que isto quer dizer? Mas segundo Duarte Freitas, o valor está lá. O valor está lá numa rúbrica genérica do que diz respeito à formação. Politicamente há um desmerecimento em relação ao claro que há, terceiro- isto Sim, é sim, óbvio. sim. O que é que Mas isto isso eu também- o que é que isto vai conduzir? Só daqui a 1 ou 2 anos é que eu vou poder fazer uma análise comparativa, porque houve um crescimento de 100% ao ano neste projeto. Eu este ano ainda admito a dificuldade de captação de empresas, mas para o ano não haver uma empresa que seja captada, isto quer dizer alguma coisa. E portanto eu não tenho a mínima dúvida que o modelo que foi pensado tipicamente de uma forma de discriminação positiva para combater o downsizing da base das lajes, para dar algum rejuvenescimento, para criar alguma massa crítica num setor como o das novas tecnologias, vai ser replicado para o resto dos Açores. Isto quer dizer que aquele desenvolvimento harmonioso que tanto falavam já não é bem assim, porque se há uma escola de mar no Faial, especializada no mar, se há uma escola de hotelaria e turismo em São Miguel, se há aqui uma escola no fundo que se dedica ao desenvolvimento e ao ensino de software, porque é que não se focam? Porquê é que não se focam? Ou seja, deixamos a teoria de aproveitar as potencialidades de cada uma em prol do benefício de todas. Não é isso. A questão Todas aqui, passam a produzir exatamente a questão o é- mesmo, daqui a dias ninguém produz nada que para a história. Isso. a questão aqui ainda é superior a isso, é que havia uma âncora que atraía pessoas para aprender programação aqui. Há um ecossistema criado de empresas de renome internacional e que exportam na maioria dos seus serviços. E era essa âncora, esse ecossistema que faria com que crescesse um ponto, até que um ponto pudesse contribuir efetivamente para aquilo que é a diversificação que infelizmente vemos na Praia da Vitória. Ao dispersar essa âncora, permitindo, por exemplo, que a formação seja feita em qualquer ilha, ao dispersar as condições objetivas da tratabilidade das empresas tecnológicas, fazendo com que o ecossistema não cresça, vamos perder fogo. Não vão destruir, e ainda bem que o seu secretário fez um esforço nesse sentido, mas vai secar o projeto em termos de captação de novas empresas, porque não é a Câmara da Praia, infelizmente, que muito tem feito e muito tem contribuído em todos os setores nesta matéria, não é a Câmara da Praia que tem capacidade financeira para desenvolver um projeto destes. Não tem. Mas tem, felizmente, um conjunto de recursos e um conjunto de pessoas que sempre se disponibilizaram e que sempre fizeram tudo para que se pudesse desenvolver. E, portanto, eu acho que é normal as pessoas que não percebam o que é que está ali a ser feito. Eu lembro-me, e esta história tenho que deixá-la aqui, o primeiro curso que houve para requalificação de pessoas para serem para desenvolvimento de software foram 300 candidaturas, ficaram 20. Dessas 20, antes houve cerca de 60 pessoas que foram à triagem. E havia uma rapariga que ela era boa e eles diziam-me, ela tem que ficar. E o pai dela apareceu-me lá, disse, o que é que estás a fazer aqui para brincar aos computadores? Anda lá que tu tens uma entrevista de emprego para ir para um hotel. Não despreza esse tipo de pessoas e o trabalho. Mas a dificuldade das pessoas que não estão habituadas às novas tecnologias perceberem que de facto aquilo é o futuro é difícil. Eu acho que temos todos o dever de combater e de fazer perceber que este projeto singelo estava no pelotão da frente da digitalização, permitia uma requalificação e permitia sobretudo que daqui as pessoas tivessem uma margem de progressão nas suas carreiras e daqui se fizesse algo para o resto do mundo. Infelizmente eu penso que
perder a formalidade da inscrição do projeto no orçamento vai fazer com que ele, de certa forma, perca a sua vitalidade ao longo do tempo. E outra coisa, o Partido Socialista propôs um reforço ao projeto e foi chumbado. Veremos Deixa-me só- o que o futuro diz muito rapidamente. Muito rápido, só até para porque não temos passar- registado- não, é só para- temos antes de passar aí. registado que a professora Graça Salvador está altamente disciplinada e, portanto, tem que lhe dar um feedback. Não, eu queria só acrescentar aqui a isto que o Luís disse e que me parece, já falámos inclusivamente sobre este tema Mas eu hoje. ainda nem sequer falei da radioterapia. Muito rápido, não, mas juntou os Rápido, dois, rápido, não, juntou os rápido, dois para aquilo que eu Marcos, percebi. faz O Pedro juntou os dois para aquilo que eu percebi. Que é, eu temo que esta estratégia passe ou tenha por trás um outro objetivo, que é desviar aquilo que está a ser feito na terceira e copiar para instalar no Nonagon. E essa parece-me que é... Mas essa parece-me que começa a ser operacionalizada agora. Desculpa, Graça. Graça, radioterapia, terceira Tech Island, plano e orçamento para a terceira, grosso modo, há um conjunto de outros investimentos que eram falados e que não estão contemplados. Eu Desde só... logo o Castro Cruzeiros também, não é? Para o Castro Cruzeiros há um estudo. Mais um? É um estudo para ver a viabilidade do Castro Cruzeiros na Praia da Vitória. Continuamos na mesma lógica dos estudos, portanto Então mudou vamos, muito pouco. vamos. Aquilo que eu acho que eu não vejo em relação à questão da radioterapia na terceira essa visão tão sectária. Até porque em 2016 o Luís Cabral, na altura ainda que era o secretário regional da Saúde, e diz claramente em março de 2016, quando vem a empresa Joaquim Chaves para a Ponta Delgada, em declarações diz que o H-Azeite nesse mesmo ano teria uma unidade de radioterapia gerida, o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Está fora do humor e não sabe o que é isso. gerida pela mesma empresa. Anuncia isto em 2016, portanto, nesta altura, Depois virou um polo de braquiterapia e acabou nesta altura, o governo socialista ainda queria. Em 2017, já com Rui Luís, secretário da Saúde, em fevereiro, ele anuncia que o Centro de Radio-Oncologia da Ilha Terceira irá funcionar dentro de um mês e que o governo estava só à espera que a empresa Joaquim Chaves terminasse as questões de licenciamento e que adiantava, inclusivamente, que a Direção-Geral de Saúde já tinha emitido uma licença provisória. Portanto, até fevereiro de 2017 estava tudo para acontecer. Entretanto, entre fevereiro de 2017 e junho de 2018, passou praticamente um ano e meio, vem Rui Luís dizer que, afinal, o atraso na radioterapia na Ilha Terceira se devia à falta de especialistas e à falta de casuística, ou seja, não havia casos suficientes para justificar. E que quem dizia isso era a própria empresa Joaquim Chaves, que depois não tinha meios, não tinha casuística para poder prestar um serviço de qualidade e isto e aquilo e aquilo outro. E é efetivamente a empresa Quadrantes que em outubro de 2020 vem dizer esse assunto está arrumado, não há casuística. Eu não acredito que se em 2017 Joaquim Chaves já tinha inclusivamente uma licença provisória, é porque sabia os níveis de casuística. Obviamente. E achava que a terceira podia funcionar. Obviamente. Portanto, há aqui qualquer coisa que se passou que não está bem explicada. Se foi porque o governo anterior não tinha boa vontade e, portanto, em relação a algumas exigências, até se calhar admissíveis por parte do laboratório para dizer nós para irmos para a terceira precisamos disto e disto e disto assegurado, e o governo socialista não quis assegurar, e este governo assegurou e as coisas vão acontecer. Nunca foi um problema do Partido Socialista investir nisto. Eu não estou a dizer investir. O que nós queremos é que comece a funcionar. É porque não nos interessa só ter bunkers, já é a mesma coisa que dizer assim, o Partido Socialista sempre investiu muito na educação. Temos 3 liceus maravilhosos, feitos com tudo o que é de moderno. Mas olha, nunca abriram. Se não havia especialistas... Não, isso não, a questão dos especialistas é uma falsa questão. Quando estás a construir um liceu também não tens pessoas, é uma falsa questão. Para as pessoas virem para a escola. Portanto, em relação à radioterapia, muito feliz que finalmente vamos ter radioterapia na terceira. Fico muito feliz que a data tenha sido dia 6 de setembro e não dia 11, que é para não haver mau agouro, ver se isto chega até ao fim sem areia na engrenagem. Em relação à terceira Tech Island, eu acho que o Duarte Freitas já foi muito claro a dizer que sim senhor, que isto vai tudo acontecer, etc, etc. Agora, convenhamos que é assim,
O Terceira Tech Island foi um projeto que era a menina dos olhos do Sérgio Ávila, que teve um investimento pessoal, político e pessoal, de achar que eram, e bem, de que era uma forma de se conseguir mitigar o downsizing da base das Uma das lajes. formas. Sim, e que funcionou bem, já gerou mais de 170 empregos, conseguiu trazer mais de 20 empresas para a região, mas é como o Luís Leal disse, e muito bem. Estas coisas para funcionar precisam de massa crítica de empresas, precisa de que o governo também, e isso foi uma das críticas que foi feita na altura ao governo socialista, que é assim, nós ficamos muito agradecidos com a renda paga e com as facilidades, mas não é uma renda paga que faz com que uma empresa opte por um determinado meio para funcionar. São recursos humanos, são uma justiça a funcionar, são uma estabilidade, fatores de atração, são uma não é? série de coisas. Mas o que é fundamental aqui é convenhamos que um governo socialista nunca criou boas condições para uma economia. Para uma economia a justiça não é uma questão que depende da região. Não, sim, a celeridade da certo, justiça mas é do não Estado. não te prendas a um exemplo. A estabilidade política Luís, e a segurança política Luís, eu sei, é que vai fazer, eu sei. foi agora a balroada, vai Luís, fazer eu com sei. que haja E menos também sei se ela confiança. fosse regionalizada não seria melhor do que a portuguesa, muito Mas provavelmente. não pode ser, a Eu justiça sei não que é nem pode, regionalizada. eu sei, Do mas ponto de estou vista só a dizer, deontológico, e nem se sequer faz fosse, sentido. eu sei que não é, e se fosse, também não sei se abonaria muito a favor. Portanto, eu sei isso tudo. Agora, a verdade é que os apoios são sempre dados naquela lógica de subsídio dependente. Mas concordo contigo em absoluto que a massa crítica é fundamental e num projeto tão embrionário quanto este, começar a dispersar será uma machadada de misericórdia. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que cada ilha tem que ser muito boa numa coisa, acho que isso deveria ser, aliás, eu disse isto muitas vezes em termos de exemplos de turismo. Neste momento todas as ilhas praticamente têm whale watching, mesmo que não tenham baleias. Certo. E portanto isto aquele fez, o outro fez, me too. Exatamente. E portanto não Está a há dar uma batatas, lógica vamos todos plantar batatas. de ver onde é que as coisas podem acontecer. Até outra coisa que eu acho estranha aqui, que é, de facto, quem tem respondido é o Duarte de Freitas, que é secretário da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, e portanto percebo que por esta pasta possa estar lá, mas não nos podemos esquecer que temos uma Secretaria de Transição Digital. Vamos lá uma coisa, o projeto, a transição digital é um chavão muito bonito. Mas a transição digital, mas temos uma a Secretaria de transição Transição digital, Digital. na minha opinião, a transição digital devia estar na presidência, para ser transversal a tudo. Tudo isso? A agricultura, Tudo isso. a saúde, a economia, no turismo, nos transportes. A transição digital devia ter um chavão e uma força de presidência. É verdade. Porque E devia ser também para os desde privados. 2011, Ao contrário do 2012, PRR, ao contrário do PRR que os socialistas fizeram e que o atual governo assinou de cruz, é Sim, transição sim. digital, 90 milhões só para as empresas públicas e o privado. Exatamente. Não vai precisar de teletrabalho. Sim. É uma grande fatia do. há um projeto na área da saúde que é um projeto que Não, é para o plano governo. de recuperação e resiliência, o PRR. Hospital digital, eu aqui tenho por que exemplo. explicar estas coisas, desculpe lá. Eu que até não gostava de siglas, agora já aderi. Não, sem dúvida. E, portanto, o problema é que quando se começa a... É preocupante. E este governo teve a hipótese de rever o plano, não o fez, empurrou a situação para a frente, como disse a Graça muito bem, assinou de cruz o que lá estava e o que se percebe é que a maior parte do investimento é público. Mas só para rematar isto, para vir anunciar durante este plano e orçamento que não foi por que não atrasámos, exatamente, que não atrasámos. Mas quem é que quer saber disso? Mas ainda em relação só para terminar, Ora bem, somos os pioneiros nestas sem dúvida. coisas. só para dizer que isto não quero estar a dar aqui uma espécie de aula de filosofia, mas as pessoas quando usam o chavão e a palavra paradigma, isto é uma razão de ser. Para que haja uma mudança, não, mas é para perceber, quando há uma mudança de paradigma, isto pressupõe que haja um conjunto de géniozinhos, ou seja, de pessoas que percebam do assunto, para que mudem e comecem a olhar para as coisas de uma maneira delas ver. E esse conjunto de pessoas que estava a começar a surgir, géniozinhos no sentido de perceber daquilo que está a fazer. Como tu percebes da tua área, o da minha, o Marcos da sua, o Pedro da sua. Mas cada vez há menos disso. Agora que começava a existir uma série de pessoas que se dedicavam exclusivamente a isto,
ia haver uma mudança de paradigma para que o tal pai da tal rapariga que veio dizer tu não vens para aqui brincar aos computadores percebessem que estava a ser ali uma coisa feita Não, fosse era lá pedir para ela ficar. tangível. Não, porque tenho a certeza que hoje em dia essa rapariga está bastante arrependida porque os Coitada, ela os não colegas teve culpa dela, nenhuma, os o pai colegas obrigou. dela alferem o dobro, se não o triplo daquela alfera agora. Sim, mas a miúda E, queria, portanto, o pai é que não deixou. Provavelmente mas ela essa está em mudança de casa paradigma é agora. que é importante. Por isso é que eu acho que a transição digital devia ter a chancela de presidência. Porque uma boa estratégia em matéria de transição digital coloca-nos enquanto arquipélago, uma boa estratégia de transição digital coloca-nos enquanto arquipélago na vanguarda daquilo que está para surgir. Mas em bom rigor também é preciso dizer que nunca ninguém falou em mudança de paradigma, falou-se em transformismo, que é ligeiramente Transformir. Sim, Mesmo para mas terminar uma última ronda, Marcos, sobre o plano de orçamento, sobre o terceiro em particular, algo mais que queiras acrescentar? Tenho aqui uma questão que acho que foi que o plano de orçamento acabou por abafar um pouco e que tem a ver com as obrigações de serviço público nos transportes aéreos interilhas e a forte polémica que Não, causou. abafou. Foi bem discutido. Sim, mas acabou acho que Não passou no telejornal, eventualmente é verdade. Não passou, mas foi passado bem discutido. deixar de ter a preponderância que teve naquilo que era, acima de tudo, a proposta que esteve em cima da mesa. E a proposta que estava em cima da mesa inicialmente era uma proposta que colocava em causa fortemente o papel da terceira, dentro do panorama regional, não só dentro dos transportes, mas também a sua preponderância política e social. E custou-me ver que uma proposta daquele tipo tivesse sido colocada aos vários parceiros sociais sem que tivesse sido devidamente analisada do ponto de vista político e tivesse sido devidamente escapulizada internamente e as suas consequências antes de aparecer em público e de serem recolhidas essas opiniões. Acabou por dar os problemas que deu. Quais foram os problemas e que foram públicos. Não deu problema. Não deu problema nenhum. Não, obviamente que deu. O seu vice-presidente Tanto deu. mandou para trás, disse Pronto. que tinha o apoio do presidente do governo e o secretário regional subiu para o lado e fez de conta que não era nada com ele, Pronto, que não são estava esses, a ser desautorizado. não, são o esses governo os diz que não problemas. ingere na SAP, Não, mas é que é? são esses mesmos, são esses problemas a que me referia e que me parecem que teriam sido perfeitamente evitáveis se o processo tivesse sido conduzido como deveria ter sido desde Mas o o que é que estás a princípio querer e dizer? internamente tivesse sido que este discutido. governo de coligação está mal articulado em algumas pastas? Eu acho que está indiscutivelmente ainda mal articulado em algumas pastas. Ainda mal articulado. Tem muito pouco tempo e parece-me que este é um dos casos em que ele ainda está mal articulado e reforço ainda porque tenho uma esperança e o creio que E neste, vamos dar. caso, e neste caso em preço nos transportes, ele além de estar mal articulado, ele está mal per si, porque eu acho que este secretário dos transportes Sim, é fraquíssimo. fraquíssimo. Luís, este é um daqueles casos onde de facto devíamos contratar a realização de um estudo efetivo, eficiente, prático, para sabermos afinal que soluções é que devemos ter em termos de transporte, também interilhas, nomeadamente aéreo. Pô, Ou vamos continuar a assistir a estas, enfim, O CDS apresentou essa peripécias? proposta, não é? eu acho Relativamente ao transporte eu acho- marítimo, eu acho que uma coisa é- Desculpa, uma coisa é óbvia. Temos 6 Uma coisa meses, é óbvia. já agora só, temos 6 meses, a proposta que seguiu para Bruxelas tem uma validade de 6 meses, Sim, mas a o proposta serviço, que e segundo sabemos, dentro é exatamente igual às obrigações de serviço público. a que estavam anterior. Por acaso até, São as mesmas. Nada de novo. São as eu por mesmas. acaso acho estranho porque assim, o senhor vice-presidente em relação ao transporte aéreo disse bem que isto não estava para nada para trás, mas também devia ter dito que há uma proposta do CDS para se fazer um estudo Exato. do transporte marítimo de mercadorias e não disse nada do senhor deputado do PSD a nível da República ter vindo Sim. para a frente com o seu próprio plano de modelo de transportes Que não altera modelo. não, mas diz, é nova, não, diz que tem que ser o pagamento com o mesmo valor Sim, sim, e sim, que sim. é para do continente para as ilhas é o melhor preço entre Sim. o continente e São Miguel Vamos e lá, entre ilhas é o melhor preço entre duas ilhas quaisquer. Há aqui Portanto, uma- ele faz toda uma apresentação do modelo e de atropelo, quando vai sair em breve um estudo que há de se implementar
e depois sim fazer as coisas todas de uma forma articulada. Eu acho que há uma Não, coisa não, eu aqui em que é- relação ao, eu não- deixa-me só dizer isto, que eu graças em relação a isso, eu acho que a proposta do deputado Paulo Muniz. Muniz não representa uma alteração significativa em relação ao modelo. O preço tabelado já existe. Sim, não é o preço tabelado, isso é uma obrigação de serviço público. Sim, ou seja, e já é, aquilo que eu acho é que nós teoricamente, próprios- já é o mesmo preço para todas Pá, as não digo o ilhas. contrário, mas quem tem que Não é? decidir como é que quer as obrigações Óbvio. de serviço É a região. público marítimos é a região, claro que não sim, é a claro que sim. República nem Perfeitamente. deputado do PSD. Perfeitamente de acordo. Feita da saída de António Ventura do Parlamento Nacional. Luís, mesmo para resumirmos e acabarmos Bom, a parte dos transportes. eu não sou especialista em transportes e em logística, mas aquilo que me parece de senso comum é que nesta matéria e dos amigos que eu tenho, que são profissionais e que têm empresas, sobretudo no continente, ligadas à área da logística e do transporte, é que tem de ter escala. E, portanto, vai haver sempre uma força lógica de onde existir maior densidade populacional que puxa muito mais para lá a questão da centralização dos transportes, Claro. porque é lógico, E não há mal mas nenhum nisso. a insularidade... Não, mas eu discordo. Não é isso, é porque Então faz façam isso à sentido. conta deles. É isso que eu quero saber. O serviço Porque público não tem. Se havia prioridade para fazer um Pois, mas estudo, é que isto de fazer É o isso. Mas é que serviço neste, público. é é isso que eu Marcos, queria mas neste concluir. momento o governo não paga um escudo às empresas. Isto é um modelo de serviço público estranhíssimo, onde os armadores têm obrigações Não há- e não recebem nenhum subsídio do governo. Ou seja, autofinanciam-se com cambão, combinando entre si preços Obviamente. exorbitantes. E fazem E é aquilo, isto que não pode continuar a acontecer. aquilo que é aparente cartelização. Mas a questão aqui ainda é Aparente? superior a Tu isso. dizes sempre cartelização. É aparente Eu digo cartelização. Eu disse cambão, que é a mesma Não, coisa. isso É é o cartel aparente. e o cambão é tudo Agora, a mesma coisa. E não é aparente, acontece. No mercado livre, como é que tu podes ter preços iguais e eles se subcontratarem uns aos outros? Desculpa. E se não houver aqui um equilíbrio político no sentido de perceber que é preciso que haja equilíbrio. A coesão tem que ser paga com obrigações de Exato. serviço público. Pronto, Ponto. é isso. Não para há que haja volta a coesão. dar. Porque senão É ninguém é povo. liberalizar aquilo que é negócio, porque as empresas de transporte são negócio, Claro, é liberalizar isso. aquilo que é negócio e assumir E que há suportar fragilidades, as tem que se dificuldades pagar com de outras Nas obrigações outras, de serviço. exatamente, sem dúvida. Falaremos de transportes Claríssimo. noutra oportunidade, porque de facto hoje temos mesmo que terminar. Não posso deixar de terminar sem referir que este é o 8º programa que vai para o ar, de tudo um pouco, um novo formato que estreamos no princípio do ano, em janeiro, que começou com estes 3 intervenientes, Graça Silveira, Luís Leal e Marcos Couto, mas que da próxima vez que se sentarmos a esta mesa já não vai ter exatamente a presença de Marcos Couto. Ele acaba de ser eleito Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, assumirá funções em pleno a partir de julho do dia 29, corrigir-me se eu estiver enganado, e exatamente por isso, Marcos, não posso deixar de agradecer em nome da Azor Mais Produções e do Rádio Clube de Angra e de todos nós a disponibilidade de aceitar o convite, de participar connosco e de contribuir com o seu pensamento para as reflexões que aqui fomos fazendo e de deixar, obviamente, este último minuto que temos para a sua mensagem, digamos, de despedida. Sendo certo que se calhar um dia há de ser convidado a cá vir noutras funções. Agora é que vai ser começar a falar mal da Câmara de Comércio Cidade. Não, eu efetivamente queria agradecer a todos e em particular aos promotores do programa a oportunidade que me deram de estar aqui ao longo destes 8 programas. Esperamos não vir a ser responsável pela sua eleição, mas... Não, julgo que não. E foi um prazer. Foi uma coisinha, pouca. Foi mais leite de burra, a empresa ficou melhor e eles escolheram-te a ti. Foi um prazer enorme debater e conversar com os meus 2 colegas e contigo, Pedro. Mas efetivamente entendi que eram as novas funções, não era muito correto da minha parte permanecer com este tipo de documentário público e disposição pública num cargo que acho que a partir de agora requer outro tipo de papel, outro tipo de intervenção social, não provavelmente tão exposto, mas definitivamente com o mesmo tipo de empenho, ou mais, ou redobrado até, na defesa daquilo que é a Ilha Terceira e os seus associados das ilhas Graciosa e São Jorge. Portanto, foi um prazer e agradeço imenso a disponibilidade. Foi nosso, não sei se algum dos outros 2, enfim, co-debatentes do Marcos. Não, eu gostava de dizer que acho que é uma decisão muito acertada, porque depois a determinada altura também fica difícil. O Marcos está sempre a explicar que estava a falar na condição de Marcos e não de Presidente da Câmara de Comércio. Isso eu vivi empregado e eu vivi patrão.
Mas olha, É uma pena, mas olha, boa sorte. Eu desejo muito boa sorte ao Marques e sobretudo que ele não perca aquela veia que tem de não ter medo de dizer aquilo que pensa, e uma vez que vai defender os empresários de Cearenses, é preciso agora mais do que nunca que haja essa força de maneira a que ela não se disperse. Tentarei. Boa Estar à altura de Muito tocar. obrigado aos três. Terminamos hoje o De Tudo Um Pouco a partir da discoteca do Rádio Clube de Angra, no centro da cidade de Património Mundial. Voltaremos daqui por 15 dias. Já percebemos então que com um novo participante nesta mesa. Termino dizendo que se ser político é reclamar das injustiças, então somos todos políticos. Bom fim de semana.